Amados irmãos, vamos ouvir então, nesse instante, a pregação da palavra do Senhor. A pregação é no Salmo de número 3, mas nós faremos uma leitura no segundo livro de Samuel, capítulo 15. É uma leitura um pouco extensa, mas que é importante porque oferece o contexto histórico no qual o Salmo foi composto. Então podemos assim entender um pouco da aflição experimentada por Davi. Segundo Samuel, capítulo de número 15. Apenas para contextualizar, um dos filhos de Davi cometeu uma relação incestuosa com sua irmã Tamar. Absalão o matou, Absalão fugiu, Absalão voltou, foi recebido pelo seu pai e agora está planejando uma revolta que nesse capítulo 15 se concretiza. Depois disto, Absalão fez aparelhar para si um carro, cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta e todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo o chamava. Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? Ele respondia: de tal tribo de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Também, quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava. Desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. E assim, ele furtava o coração dos homens de Israel. Ao cabo de 4 anos, disse Absalão ao rei: deixa-me ir a Hebrom cumprir o voto que fiz ao Senhor. Porque morando em Jesur, na Síria, fez o teu servo um voto dizendo: se o Senhor me fizer tornar a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor. Então lhe disse o rei: vai-te em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. Enviou Absalão emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão é rei em Hebrom. De Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir Aitofel, o gilonita, do conselho de Davi, da sua cidade de Giló, enquanto este oferecia os seus sacrifícios. Tornou-se poderosa a conspirata e crescia em número o povo que tomava o partido de Absalão. Então veio um mensageiro a Davi dizendo: todo o povo de Israel segue decididamente a Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não nos alcance de súbito. Lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio de espada. Então os homens do rei lhe disseram: eis aqui os teus servos, para tudo quanto determinar o rei, nosso senhor. Saiu o rei e todos os de sua casa o seguiram. Deixou, porém, o rei 10 concubinas, para cuidarem da casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo após ele, pararam na última casa. Todos os seus homens passaram ao pé dele, também toda a guarda real e todos os geteus, 600 homens que o seguiram de Gate, passaram adiante do rei.
Disse, pois, o rei a Itai, o geteu: por que iria também tu conosco? Volta e fica-te com quem vier a ser o rei, porque és estrangeiro e desterrado de tua pátria. Chegaste ontem e já te levaria eu hoje conosco a vaguear, quando eu mesmo não sei para onde vou? Volta, pois, e faze voltar a teus irmãos contigo, e contigo sejam misericórdia e fidelidade. Respondeu-lhe, porém, Itai ao rei: tão certo como vive o Senhor, e como vive o rei meu senhor, no lugar em que estiver o rei meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estará também o teu servo. Então, disse Davi a Itai: vai e passa adiante. Assim passou Itai o geteu, e todos os seus homens, e todas as crianças que estavam com ele. Toda a terra chorava em alta voz. E todo o povo e também o rei passaram o ribeiro de Cedron, seguindo o caminho do deserto. Eis que Abiatar subiu e também Zadok, e com estes todos os levitas que levavam a arca da aliança de Deus. Puseram ali a arca de Deus, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então disse o rei a Zadok: torna a levar a arca de Deus à cidade. Se achar eu graça aos olhos do Senhor, ele me fará voltar para lá, e me deixará ver assim a arca como a sua habitação. Se ele, porém, disser: não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como melhor lhe parecer. Disse mais o rei a Zadok, o sacerdote: ó vidente, tu e Abiatar, voltai em paz para a cidade, e convosco também vossos filhos, Aimaas, teu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Olhai que me demorarei nos vales do deserto, até que me venham informações vossas. Zadok, pois, e Abiatar levaram a arca de Deus para Jerusalém e lá ficaram. Seguiu Davi pela encosta das oliveiras, subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele, de cabeça coberta, subiu chorando. Então fizeram saber a Davi, dizendo: Aitofel está entre os que conspiram com Absalão. Pelo que disse Davi: ó Senhor, peço-te que transtornes em loucura o conselho de Aitofel. Ao chegar Davi ao cimo onde se costuma adorar a Deus, eis que Uzai, o arquita, veio encontrar-se com ele, de manto rasgado e terra sobre a cabeça. Disse-lhe Davi: se fores comigo, ser-me-ás pesado. Porém, se voltares para a cidade e disseres a Absalão: eu serei, ó rei, teu servo, como fui dantes, servo de teu pai. Assim agora serei teu servo. Dissipar-me-ás então o conselho de Aitofel. Tens lá contigo Zadok e Abiatar, sacerdotes. Todas as coisas, pois, que ouvires da casa do rei, farás saber a esses sacerdotes. Lá estão com eles seus 2 filhos, Aimaas, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Por meio deles me mandareis notícias de todas as coisas que ouvirdes. Uzai, pois, amigo de Davi, veio para a cidade, e Absalão entrou em Jerusalém. Agora, meus irmãos, vamos ao Salmo de número 3. Salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo. És a minha glória
e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo, que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Até aí, a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar. Ó Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez ouviremos a exposição da tua palavra, desta feita no Salmo de número 3. E nós pedimos, Senhor, que tu possas nos falar por meio do teu Filho Jesus Cristo. E sejamos capazes de ouvir sua voz, sejamos capazes de encontrá-lo neste salmo. Abre, Senhor, os nossos olhos, ilumina o nosso entendimento. Concede-nos, Senhor, a graça de olharmos para Cristo, de nos deleitarmos nele. A nossa confiança e dependência nele venham a aumentar. Que a nossa gratidão e amor, Senhor, se multipliquem. Ajuda, Senhor, para que em tudo tu sejas glorificado e honrado. É o que nós pedimos em nome de Cristo. Amém. Amém. Amada Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, o livro de Salmos é um livro de cânticos. Mas muitos desses cânticos são verdadeiras orações nas quais o coração do aflito se volta para Deus com confiança, buscando socorro do Senhor. O Salmo 3 é um desses salmos. É o primeiro dos salmos de lamento. Nele nós encontramos, então, uma nota antes do versículo 1, e essa nota é parte do texto hebraico. É uma nota que nos ajuda a entender o contexto histórico relacionado a este salmo. A nota diz: Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Assim, então, somos informados que foi o rei Davi quem compôs esse salmo e que ele o fez quando ele teve que fugir de Jerusalém por causa da conspiração de Absalão, seu filho. Foi sobre isso que nós acabamos de ler em 2 Samuel, capítulo de número 15. O Salmo 3 também é o primeiro salmo onde encontramos a expressão hebraica Selá. E se você tem a versão Almeida Revista e Atualizada, procurá-la em sua Bíblia, desculpe, você não vai encontrá-la, não está aí. Mas está no texto hebraico. Essa expressão Selá é um termo técnico que aparece em muitos salmos, que provavelmente quer indicar um interlúdio musical, uma marcação musical. A ideia talvez seja fazer com que depois que uma parte do salmo é cantada, então temos o Selá, a ideia é que esse momento possa ser um momento de considerar cuidadosamente o que acabou de ler ou o que acabou de cantar. É como se fosse uma pequena pausa para meditar sobre o que você acabou de ouvir. Aqui, no Salmo 3, Selá aparece depois do versículo 2, depois do versículo 4 e depois do versículo 8. Isso é útil saber, porque isso ajuda a perceber a divisão deste salmo. É por isso, com essa divisão em mente, que eu vos anuncio a palavra de Deus nessa noite sob o seguinte tema: Deus é o escudo dos que nele confiam. E com base na divisão que acabamos de notar, podemos aprender três coisas. A primeira,
versículos 1 e 2, aprendemos sobre a aflição do crente. A segunda, versículos 3 e 4, aprendemos sobre a proteção do Senhor. A terceira, versículos 5 a 8, aprendemos sobre a salvação do Senhor. Então nós vamos olhar para cada uma dessas divisões, onde sempre termina com o Selá. Vamos voltar a nossa atenção para essas três partes do Salmo. Então, em primeiro lugar, aprendemos sobre a aflição do crente. Vamos ler mais uma vez os versículos 1 e 2. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Como observamos, a nota inicial do Salmo diz que o Salmo está relacionado a um momento muito difícil na vida de Davi. E aqui então é bom termos um pouco mais de compreensão sobre esse aspecto histórico. A essa altura, Davi era o rei de Israel. Ele tinha obtido muitas vitórias, mas também ele havia caído em pecado, ele cometera o adultério com Batseba e ele mandara matar Urias, o marido de Batseba. E sabemos então que Deus enviou o profeta Natã, que o profeta Natã chamou Davi ao arrependimento. Davi se arrependeu, mas Deus havia dito que traria o seu juízo sobre ele, e que esse juízo viria de dentro de sua própria casa. Como de fato, tristemente observamos. Um pecado de imoralidade sexual, lá está um irmão procurando sua irmã, meia-irmã, imoralidade sexual. Um pecado de assassinato, lá está Absalão assassinando seu irmão Aminon. Então, por causa disso, Absalão fugiu, ficando alguns anos fora de Israel. Mas depois ele voltou. Ele fingiu submissão, enquanto ele planejava uma conspiração para assumir o reinado no lugar de seu pai. Vimos isso, segundo Samuel 15 registra isso. Absalão atraiu para si muitas pessoas, de modo que quando ele se proclamou rei, muitos se colocaram ao seu lado para apoiá-lo. Foi por isso que Davi percebeu, ao notar o crescimento dos apoiadores de Absalão, que não adiantava tentar fazer frente bélica contra Absalão. E ele então resolve fugir rapidamente de Jerusalém. E à medida em que ele fugia, ele está ouvindo mais e mais notícias de pessoas que estão se aliando com Absalão. Então, podemos entender agora o que está no início do Salmo 3. Em meio a esta aflição terrível, Davi então se volta para o Senhor, o Deus da aliança. Ele diz que o número dos seus adversários estava crescendo. Isso é ressaltado nas expressões. Veja no versículo 1, são numerosos. Versículo 2, são muitos. Vocês sabem, o rei, melhor dizendo, depende dos seus súditos. E Davi estava perdendo os seus súditos. Podemos dizer, o tapete estava sendo puxado rapidamente. Cada vez menos pessoas estavam do lado de Davi, cada vez mais adversários contra Davi. Davi disse que esses adversários estavam se levantando contra ele. Isto é, eles estavam agindo contra Davi, em rebelião ao reinado de Davi, favorecendo a rebelião de Absalão. A notícia que corria entre essas pessoas que se opuseram a Davi
era a seguinte: olha, agora não tem jeito. Deus abandonou Davi, não há salvação para ele, não há como ele escapar, não há libertação. Ele está debaixo do juízo de Deus. A imagem por trás desses versículos, quando diz que os seus inimigos se levantam, é uma imagem militar. E Davi descreve isso dizendo que ele se sente cercado por inimigos de todos os lados. A quantidade de homens ao redor do cerco contra a vida de Davi estava aumentando de momento a momento. E pior, a conspiração vinha de seu próprio sangue, seu filho Absalão era o mentor. Certamente, este foi um dos dias mais difíceis para Davi. É um dia de aflição. É um dia de dor. É um dia de decepção. E lemos em 2 Samuel que à medida em que saía de Jerusalém, Davi chorava. E que em sinal de contrição ele tinha a cabeça coberta e os pés descalços. Os que estavam ao redor de Davi, diz o texto, choravam também. E por onde passaram, as pessoas que viram a cena choraram em alta voz. Certamente, foi um dia difícil para Davi. Aflição, decepção, vergonha, tristeza. Quando pensamos sobre a causa dessa aflição pela qual Davi passou, então, aonde chegaremos? Descobriremos que isso pelo qual Davi passou foi uma consequência dos seus pecados. Natã havia avisado: alguém vai entrar no seu palácio e vai possuir as suas mulheres. As 10 concubinas que lá ficaram foram abusadas por Absalão. Então, Davi está nesse momento terrível, sofrendo o peso, as consequências de seus próprios pecados. Então, rapidamente podemos considerar algo que às vezes nos esquecemos. Que é exatamente nesse tipo de situação, de tristeza, frustração, decepção, aflição, angústia, que o pecado costuma nos colocar em aflição. E veja, eu não quero dizer com isso que toda aflição seja decorrente de pecados específicos, como é o caso de Davi. Mas, contudo, devemos reconhecer que, às vezes, Deus nos faz experimentar, como nesse caso, as consequências amargas dos nossos próprios pecados. Davi adulterou com a mulher de Urias e ordenou a morte deste homem. Agora Absalão se deita com as concubinas de Davi e busca desesperadamente a morte de seu pai. Então, Deus, como justo juiz, em sua soberana providência, deu a Davi algumas gotas de sua justa retribuição. Quando Deus nos concede algumas gotas de sua justa retribuição, quando Ele nos faz experimentar o gosto amargo dos frutos dos nossos pecados, Deus deseja, em sua graça, bondade, amor, lembrar-nos que o salário do pecado é a morte.
que o caminho final do pecado é o inferno. O pecado é como fogo. Não é possível abraçá-lo sem não se queimar. Então, alguém pode desprezar o Evangelho, pode desprezar a Cristo como Salvador e Senhor, pode continuar vivendo em seu pecado, mas o fato é que o salário é a morte. O fato é que não pode escapar do juízo de Deus. Toda a Escritura ecoa claramente: o salário do pecado é a morte. Aqui está de novo essa mensagem. No meio aos sofrimentos de Davi. Por isso, às vezes, então, Deus nos faz experimentar as consequências dos nossos pecados. Para que nós passemos a odiar o pecado. Para que nós temamos pecar contra o Senhor. Para que nós nos afastemos do pecado. Então, pode ser que experimentemos dores, tristezas, calúnias, decepções, vergonha, enfim, sofrimentos no corpo e na alma. E talvez sejamos envolvidos em grande angústia e muitas lágrimas brotem de nossos olhos para nos lembrar sobre a miséria decorrente do pecado. Assim sendo, quando outras pessoas são atingidas pela aflição, nós não devemos nos colocar como juízes para julgar os que estão a nosso redor porque estão e dizer a eles porque estão sofrendo. O sofrimento pode vir por muitas razões dentro da providência de Deus. Mas se a aflição cai sobre nós, é nosso dever nos perguntar se Deus não quer, com essa aflição, nos mostrar as consequências de algum pecado em particular e nos levar ao arrependimento. Então você não pode ser juiz de seus irmãos, mas deve examinar a si mesmo, deve julgar a si mesmo, diz a palavra de Deus. Mas o que devemos fazer, então, quando percebemos isso? Se a aflição é consequência dos nossos pecados, ou, mesmo se ela tiver outra origem dentro da providência de Deus, o remédio a ser aplicado é o mesmo. Isso nos coloca no segundo ponto. Os versículos 3 e 4 nos ensinam sobre a proteção do Senhor. Vamos ler. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Selá. Então, Davi estava literalmente sozinho. Pela graça de Deus, havia ainda... Perdão, ele não estava literalmente sozinho. Havia ainda alguns poucos fiéis. Mas ele percebeu, isso não era suficiente para reverter a situação. Ele sabia que não podia confiar em si mesmo. Ele não podia confiar em seus amigos. E, portanto, o que fez Davi? Isso é deveras ilustrativo. Davi está debaixo da mão disciplinadora de Deus. E para onde ele corre? Ele corre para debaixo da mão disciplinadora de Deus. Ele tira os olhos de seus inimigos e ele direciona seu olhar para o poder e as promessas de Deus. No versículo 4, lemos que ele então clamou ao Deus da aliança. Ele pediu por socorro e Deus o respondeu do seu santo monte. O santo monte é uma referência ao Monte Sião. No Monte Sião estava a Arca da Aliança, que até levaram até Davi, e Davi disse, voltem com ela. Estava ali o tabernáculo do Senhor. Estava ali o palácio real. Então notem bem. Davi deixara o trono
Absalão o expelira de lá. Mas Deus responde do monte Sião. Davi foi movido do seu lugar, mas Deus não pode ser movido do seu lugar. Deus responde do monte Sião. Ninguém pode impedir esse Deus que é uma rocha que não pode ser movida. E devemos lembrar então disso quando estamos em aflição. Quer a aflição seja consequência dos nossos pecados, ou seja, uma parte da providência de Deus para nos ensinar algo. Então nós podemos ser sacudidos como palha. Você pode se sentir um graveto a percorrer o rio. Você não tem controle das coisas. Mas ainda assim, o trono de Deus permanece firme e inabalável. Por isso, o crente pode orar. Deus responde a Davi. E apesar dos adversários dizerem que não havia para ele salvação em Deus, Davi pôde dizer, veja no versículo 3, porém tu, Senhor, és o meu escudo. A ideia aqui é de um escudo ao redor de Davi. Então voltamos para a imagem militar. Davi está cercado por todos os lados, mas dentro desse cerco havia outro cerco. Deus era um escudo ao redor de Davi. Davi ainda diz, eis a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Então, apesar de toda a tristeza daquele momento, ao voltar a sua atenção para o Senhor, Davi reconhece, bom, a minha glória não consiste no trono que estava, dos súditos que eu tenho, a minha glória está no Senhor. Então ela não pode ser tirada, ela não pode ser roubada. E mais, Davi reconhece o Senhor como aquele que haveria de erguer o seu queixo. A ideia de alguém deprimido, cabeça baixa, e o Senhor então o pega pelo queixo e o ergue. Amados, eu quero que vocês percebam aqui aquilo que a confissão belga define como a simplicidade de Deus. Deus não é um ser composto de partes. Ele é inteiramente justo e inteiramente misericordioso. Ele usou o pecado de Absalão para punir o pecado de Davi. Isso é justiça. Mas quando Davi clamou a ele, o Senhor se colocou como escudo ao redor de Davi para protegê-lo. Deus é justo. Deus é misericordioso. E nós podemos, se estamos em Cristo Jesus, ter a mais absoluta certeza de que se Ele nos aflige, se Ele faz com que choremos, Ele mesmo se coloca como nosso consolador, porque Ele é justo e é misericordioso. Por vezes, Deus então tira de nós o amparo no qual nós confiamos. Começamos a pensar os amigos, o dinheiro, a saúde, a inteligência, o esforço, a diligência. Nos amparamos, usamos como muletas, começamos a confiar nessas coisas. E Deus então retira. A retirada é dolorosa, sofrida, angustiosa. Mas Deus o faz para que nós aprendamos a nos amparar somente nele. Deus é o nosso escudo. Ele nos protege de tal forma que nenhum mal pode nos atingir, a menos que seja a vontade bendita
desse Senhor soberano. Por isso, quando a aflição bate à nossa porta, seja por causa do pecado, seja por algum aspecto da providência divina, nós devemos correr para Ele. Devemos nos amparar nele. E devemos buscar o consolo dele. Pois dele vem a nossa salvação. Isso nos leva ao nosso último ponto. Versículos 5 a 8, onde aprendemos sobre a salvação do Senhor. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. O agir de Deus a nosso favor traz para aqueles que nele confiam uma paz que excede todo entendimento. Vejam o que diz o versículo 5. Deito-me e pego no sono. O que se espera de alguém que tem de enfrentar talvez o dia mais difícil de toda a sua vida? Imagine-se no lugar de Davi. Você está triste, cansado, decepcionado, e alguém entre os seus soldados pode ser um aliado de Absalão. Enquanto você dorme, sua vida pode ser tirada. Mas, o que lemos? Davi dormiu. Ele dormiu porque ele sabia que o Senhor estava com ele. Ele teve paz para dormir porque ele entendeu que o Senhor era o seu escudo. Ele dormiu e acordou porque o Senhor o sustentou. No versículo 6, Davi confessa que apesar do grande número de adversários, ele não estava com medo daqueles que estavam tomando posição contra ele de todos os lados. Afinal, Deus é escudo ao seu redor. E é por isso, então, que no versículo 7, Davi clama, claramente ele diz, levanta-te, Senhor. Notem que há aqui um contraste. Porque no versículo 1 disse, os meus adversários se levantam contra mim. Mas agora é o Senhor que se levantará contra os adversários de Davi. Os inimigos disseram que não havia salvação em Deus para Davi. Mas agora Davi diz, o Senhor é a minha salvação. O Senhor me salvará. Davi pede que o Senhor então fira seus inimigos no queixo, que lhes dê um golpe, que lhes quebre os dentes. Ele está pedindo para que os planos de seus inimigos sejam frustrados, que eles não consigam ir adiante no seu intento. Davi sabia esta verdade preciosa proclamada por toda a Escritura. Do Senhor é a salvação. É importante notar que Davi usa aqui um tempo verbal no hebraico que indica algo que poderia acontecer no passado, como dissesse, o Senhor já fez isso. Davi, então, declara, confessa que Deus é o amparo, o escudo do seu povo. Que aqueles que confiam no Senhor, como diz o Salmo 125, não serão confundidos. E, meus irmãos, se Davi estivesse conosco nessa noite, no início desse culto, ele iria recitar conosco as palavras que ele mesmo compôs. O nosso socorro
está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Por isso, ciente de quem Deus é, Davi então se volta de um pedido particular para um pedido mais amplo. O pedido contra os seus inimigos para um pedido a favor do seu povo. A nação estava dividida. A nação estava à beira de uma guerra civil. E Davi, como rei de Israel, como pastor do rebanho de Deus, como ungido do Senhor, ele pede a bênção do Senhor sobre o seu povo. É assim que termina o Salmo. Amados irmãos, nós também já temos reconhecido o que Davi diz aqui. Do Senhor é a salvação. E isso nos tem sido revelado por meio do seu Filho Jesus Cristo, o Filho de Deus. A quem? Ou melhor, de quem? O Salmo 3 também nos ensina. Se começamos a olhar os paralelos entre a situação de Davi e o Messias, observamos que Jesus Cristo também é o rei que foi desprezado pelos seus. Ele foi traído por aquele que lhe era próximo. Não o seu filho, mas um dos seus discípulos, Judas. Ele foi cercado pelos seus inimigos. E dentre esses inimigos estávamos nós, com todos os nossos pecados, a nossa rebelião contra o reino de Deus. E nosso Salvador ouviu na cruz palavras muito parecidas com as que Davi ouviu. Em Deus não há salvação para ele. Mas na cruz ele bebeu inteiramente o cálice da ira de Deus. E ele, mesmo inocente, recebeu a justa retribuição de Deus contra os nossos pecados. A justiça estava sendo feita mais uma vez. Mas não como no caso de Davi, que a merecia, mas no caso de alguém puro, sem pecado, tomando a justiça, a retribuição dos nossos pecados sobre si mesmo. E na cruz ele entristeceu-se até a morte. Ele foi despido de suas vestes. Ele foi envergonhado, humilhado e ferido. E assim como Davi, ele clamou em meio a toda a sua agonia e aflição, cercado por seus inimigos. Mas o Senhor não se colocou como escudo ao seu redor. Ele sentiu-se plenamente, completamente desamparado. Ele sofreu sozinho. A aflição eterna que eu e você merecíamos. O rei, despido de sua glória, envergonhado e humilhado por causa dos nossos pecados. E agora, por causa do que ele fez, nós sabemos o significado da expressão do Senhor é a salvação. Por causa de Cristo, agora podemos dizer, Deus é o nosso escudo. Por causa de Cristo, na aflição podemos clamar ao Senhor. E podemos ter absoluta certeza, Ele nunca, absolutamente nunca, nos desamparará. Toda oração será respondida. Por causa de Cristo, agora podemos desfrutar da paz que excede todo entendimento. Você pode dormir em paz e pode acordar em paz. Porque o Senhor está sustentando sua vida.
Por causa de Cristo, você não precisa mais temer a respeito do futuro. O futuro do seu casamento, o futuro da educação dos seus filhos, do seu trabalho. E se você experimentar doenças, se você sofrer calúnias, se alguém decepcionar você, se o momento que você estiver até passando por esses dias for um momento difícil, fique certo de uma coisa: mesmo que todos deixem você, Deus não vai desamparar você. Amados, vejam mais como a história de Davi se relaciona com a história do nosso Senhor. Porque assim como Davi, o nosso Senhor deitou-se para dormir, cercado pela morte. Ele deitou naquela tumba, mas pela graça de Deus ele acordou. Ele ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia. E o trono lhe foi restaurado. Ele está agora à direita da majestade nas alturas. Ele foi exaltado pelo Pai. Ele teve seu queixo levantado. Ele se tornou a nossa glória. E agora, ele intercede diante do Pai para que eu e você sejamos abençoados. Amados irmãos, eis a proclamação do Evangelho. O rei que foi envergonhado agora está na glória celestial. E de lá, como ele bem fez durante a sua ascensão, ao levantar as suas mãos, ele continua a derramar as suas bênçãos sobre seu povo. Por causa do Filho de Deus, o nosso grande Rei. Então, em toda a nossa aflição, nós podemos nos voltar para Deus. Podemos confessar os nossos pecados. Podemos novamente encontrar perdão. Então podemos dizer: o Senhor é o meu escudo, o Senhor é minha glória, o Senhor levanta a minha cabeça, do Senhor vem a minha salvação. Então, se você está em Cristo, tudo isso é seu. Não há o que temer. Ele é o seu socorro e o seu consolo, tanto na vida quanto na morte. Você pode dormir tranquilo. Deus está sustentando sua vida. E nada pode separar você do amor de Deus. Então podemos seguir adiante. E quando os dias difíceis chegarem, temos sobre nós a bênção pronunciada dos céus. Uma bênção conquistada por nosso Salvador. A Ele seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém.